Bolsonaro recebendo a unção para o seu governo? Será que isso é bíblico? É isso que vamos refletir daqui a pouquinho, dentro de instantes. Não saia daí, fique ligado! Bem, amigos, muito bem-vindo aí ao nosso canal, o canal Impacto News, sempre impactando com boas notícias e que vão esquentar o seu dia. Aqui, jornalista Joel Silva, sempre fazendo uma reflexão do nosso cotidiano. E nós estamos ocupando hoje esse espaço aqui no canal Impacto News para trazer à tona e uma reflexão legal dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, algo que aconteceu naquele domingo, no último domingo de setembro, quando assistimos pela mídia, pela Record exclusivamente ali, quando o presidente Bolsonaro foi no Templo de Salomão receber a unção do bispo Edir Macedo. Mas o nosso questionamento é o seguinte: será que isso cabe dentro da Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? De antemão, quero já salientar algo relacionado não à administração da igreja, como neopentecostal, nada disso. Quero salientar e trazer aqui a reflexão algo relacionado ao que a Bíblia diz e fala sobre os governos humanos e sobre a direção e a forma de agir, né, de Deus com a humanidade. Vamos analisar. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles a porta, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3: E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Para entendermos melhor o contexto desta mensagem, vamos analisar um pouquinho a biografia e o histórico de vida do rei Ciro. Ele que liderou de 560 a 530 a.C., teve um propósito específico, que foi fundar o Império Persa. E a seguir, ele foi escolhido e considerado um servo de Deus, não porque ele fosse realmente um servo de Deus, porque ele era uma pessoa gentia. Ele não conhecia os preceitos e a lei mosaica, nem cumpria esses planos. Mas ele foi chamado por Deus e considerado um servo para uma missão específica de libertação de Israel daquela época, que já vinha sob o jugo de Babilônia, passando pelos impérios Medo-Persa. E agora o rei Ciro era chamado e identificado como um libertador para libertar o povo de Israel desse cativeiro. Vamos analisar agora à luz da Bíblia e vermos o que Deus está falando sobre o seu domínio, sobre o mundo e os reinos do homem. Aqui em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 25, o profeta fala ao rei Nabucodonosor: passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Vemos aqui a soberania de Deus. Deus tem tudo sob o seu controle. E o que nós vemos aqui é o cumprimento da palavra de Deus, conforme vemos lá no capítulo 24 do livro dos Salmos, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, Deus tem o seu propósito,
a sua vontade permissiva e a sua vontade absoluta sobre os homens, colocando e tirando aquele a quem ele quer. Assim, considerando todos os pontos aqui expostos, não temos dúvida de que Deus colocou o presidente Jair Bolsonaro para governar esse Brasil na sua vontade permissiva, na vontade permissiva de Deus. Porque desde a sua campanha nós vemos o agir de Deus, o operar de Deus e a intenção do coração do homem. Deus acima de todos foi o slogan da sua campanha. Nós temos visto também a sua entrevista, que volta e meia, ele falando para os meios de comunicação, para a mídia em geral, ele cita para a libertação do povo, João capítulo 8, versículo 32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." No dia 19 também, em visita aos Estados Unidos, a cúpula religiosa, a cúpula evangélica sentou-se em torno da mesa junto com o presidente Jair Bolsonaro para orar e pedir sabedoria para esse homem. Pedir sabedoria, pedir também a unção divina sobre ele, a fim de que ele possa administrar com sabedoria, com entendimento, recolocando o país nos trilhos. Nós temos também o último fato acontecido nesse último domingo, em que o presidente Jair Bolsonaro entrou no Templo de Salomão, ali na Igreja Universal, naquele grande templo em São Paulo, para receber a unção do bispo Edir Macedo. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão sobre o neopentecostalismo da igreja pregado pela Igreja Universal, nem os seus ensinamentos. Mas estou aqui levando em consideração a utilidade a que o presidente se presta e a sua importância ao lado espiritual no Brasil. A sua importância, o seu interesse e a sua preocupação em estar um pouco mais alinhado com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Coisa que no Brasil nunca até então vimos. Aqui então está o meu humilde comentário, esperamos que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, faça o seu like, aperte o sininho habilitando para receber novas notificações e fique com Deus, compartilhe, não se esqueça. Um abraço!